Quero agradecer ao Luiz Nassif pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, ao professor Siqueira Piqueira, diferente, não é só japonês que tem nome complicado. Eu sou japonês que tem nome japonês. Gostei da sua apresentação, só queria esclarecer que eu sou formado um ano antes de você, sou formado em 1973. Nós dois somos fruto do período do milagre econômico, né? O país vivia um milagre econômico, em que nós éramos injetados com dólares através de empréstimos externos para financiar a infraestrutura do país. Naquele momento, a engenharia era um privilégio de poucos ainda, haviam poucas escolas aqui no país, né? E aqueles que faziam engenharia, para resumir, eu sempre brinco e falo que é uma realidade, né? Nós éramos sonho de consumo de qualquer sogro e sogra, né? Naquele momento. Qual sogro e sogra que não queria ter um genro ou uma nora engenheira, né? Engenheiro era sinônimo de ganhar bem, de ter respeito na sociedade, éramos reconhecidos como doutores, né? Na sociedade, naquele momento. Mas aí veio final dos anos 70, 80, aí veio a crise econômica ao país, nós tivemos que pagar as contas, né? Aí começou a faltar dinheiro aqui dentro do país. E engenheiro virou suco. Vocês se lembram disso, né? Aqueles que são mais experientes, não vou falar mais velhos, porque nós não somos mais velhos, somos simplesmente mais experiência. Um amigo meu falou que nós não somos velhos, nós temos juventude acumulada. Então, nós que temos juventude acumulada, vocês se lembram que aí literalmente o engenheiro virou suco, né? E aí todo engenheiro era um candidato a ser desempregado, né? E até que houve uma reação agora recentemente na nossa economia, né? E que a engenharia voltou a ser valorizada e o tema da engenharia voltou à tona, né? E nós hoje somos a grande busca dos vestibulares hoje, dos estudantes, né? Então exatamente aconteceu por quê? Porque a engenharia, nós, da área da engenharia, nós somos executores de investimentos, nós somos profissionais da área da produção. Quando o país tem capacidade de investimento, a engenharia se valoriza muito. Quando o país perde a capacidade de investimento, a engenharia desvaloriza. Foi exatamente essa curva que você mostrou, foi o período que nós tivemos uma recessão muito grande no país, que durou quase 3 décadas, né, professor? E aí, a partir daí, as coisas complicaram para o segmento da engenharia. Mas a engenharia no Brasil, ela começou em 1792, há 221 anos atrás, com a Real Academia Armada, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro curso de engenharia aqui no país. Na época, a engenharia era um privilégio de uma elite, não era nem de poucos, era de uma elite apenas. Apenas uma elite poderia estudar engenharia, né? Posteriormente, alguns anos depois, a engenharia começou a ser necessidade da sociedade, a ser uma necessidade da sociedade, a necessidade de tecnificar o país, né? E aí viemos aqui no estado de São Paulo ter a Luiz de Queiroz, que tem algo quase em torno de 150 anos já, em torno disso, né? Na área da agronomia, e outras escolas politécnicas que vieram posteriormente. Até que nós chegamos, efetivamente, nossa época dos anos 70, né? Na qual eu me formei, em que a engenharia começou a se popularizar um pouco mais, deixou de ser uma elite, de ser privilégio de poucos, e começaram também a abrir novas vagas. E aí uma política de governo no sentido de abrir para a iniciativa privada também formar engenheiros e outros profissionais, não só da engenharia, foi uma política de governo. Naquele período que eu fiz engenharia, que nós fizemos, um curso de engenharia tinha algo em torno de 6.600 horas aulas. Algo em torno disso, nós formamos. Hoje, o curso de engenharia, com a mesma atribuição profissional quase que nós temos hoje, forma com 3.600. Quer dizer, houve uma mudança radical, foi uma política de governo, não do atual governo, e todos os governos que aí vieram, né? Uma política, digamos assim, até do Ministério da Educação e Cultura, planejada no sentido de ampliar a possibilidade de oferta de engenheiros no mercado. A preocupação passou a ser quantidade e não qualidade. Na nossa época, a preocupação muito era de qualidade mesmo, né? Por outro lado, abriu então a possibilidade de fazer um curso de especialização exatamente para que o profissional formado pudesse então ter novas atribuições profissionais. Então esse é o momento que hoje no Brasil nós vivenciamos,
em termos de formação de engenheiro. Agora é uma questão que nós temos que analisar. Isso que é uma questão que eu sempre fico pensando, né, como profissional e hoje como presidente do CREA, sobre isso que está sendo colocado para a sociedade. A sociedade tem que discutir esses temas. Um deles o professor colocou aqui. A única profissão que nasce especializada é engenharia. Ou é engenheiro civil, eletricista, mecânico, né, mecatrônico agora e outras mais. Médico é médico, advogado é advogado, né? Dentista é dentista. Nós não, nós nascemos especializados. E aí começa toda a confusão. No CREA São Paulo são mais de 300 títulos profissionais. Mais de 300. Imagina a confusão que é isso. Não cabe ao CREA, não é papel do CREA, estabelecer o currículo do aluno, e sim da universidade com a aprovação do MEC. Naturalmente, em função da reação do mercado, as universidades, as escolas, as faculdades oferecem uma série, como diz o professor, uma série de especializações, de currículos dos mais variados possíveis, né? Então, hoje, realmente, isso é complicado para todos nós. Nós temos que fazer uma análise. Se realmente nós temos que formar engenheiros e a especialização vem a posteriori, como a grande maioria das profissões, ou se nós formamos já especialistas como sempre foi. É uma questão que nós temos que discutir. A outra questão que nós temos que avaliar também é com relação à questão que o professor também comentou. Por que o jovem não busca a engenharia, sendo que há uma demanda tão grande e uma necessidade tão grande? Infelizmente, é um fato, todo mundo sabe, não há como ficar enfiando a cabeça no buraco e achar, fazer de conta que não. O ensino básico e fundamental, hoje, é muito falho, é muito deficiente. E aí cai no que o professor falou. A base da engenharia é a ciência da matemática, da física e da química. Sem essa base, como é que o jovem vai fazer opção lá na frente quando ele tiver que fazer opção por uma carreira? Sendo que a engenharia basicamente está fundamentada na matemática, né? Que é, na verdade, a engenharia, o que é? Nós pegamos a matemática, pegamos os fenômenos da natureza e damos equação a esses fenômenos da natureza e depois passamos a utilizá-los a nosso favor. Então, é uma questão que nós temos que analisar com muito carinho. Então, hoje, outro dia um jornalista me perguntou: Urimori, as universidades estão produzindo péssimos engenheiros? Eu falei, não é a universidade. A questão não está só na universidade, a questão está em todo o ensino, né? Então, é uma questão que nós temos que avaliar. Então, quando a gente fala, quando eu falei para vocês, 6.600 horas na minha geração, hoje 3.600 horas, nós estamos falando em quantidade. Mas isso leva também à questão da qualidade do profissional. E é uma preocupação muito grande. Por quê? No período do Império Mongol, a dominação se fazia por territórios. No Império Romano, a dominação também se fazia por territórios e já pela cultura. No Império Americano, a dominação se fez através do econômico, do poder econômico. E atualmente, que o mundo é globalizado, ele se faz através da tecnologia. Tá certo? Agora, nós estarmos formando na sociedade chão de fábrica, é esse o objetivo, né? É esse o objetivo que se pretende? Eu acho que estamos no caminho errado, no meu ponto de vista. Nós temos que formar inteligência. Nós temos que transmitir tecnologia para os colegas, para os profissionais em geral. Porque, efetivamente, a dominação se vai fazer através da tecnologia. Né? Como diz o professor, é verdade. Será que nós vamos ser simplesmente compradores? Ou será que nós vamos ser idealizadores? É esse que é nós temos que fazer uma reflexão firmemente, tá? E lá no CREA São Paulo, hoje, em função dessa situação privilegiada que a nossa economia tem em relação ao mundo, e infelizmente devido ao desfavorecimento de outras economias, principalmente a europeia, nós estamos tendo hoje no Brasil uma invasão muito grande de profissionais estrangeiros. Ela é silenciosa, mas ela está presente. Recentemente recebi do Ministério do Trabalho uma indicação de profissionais que pediram visto aqui no Brasil para exercer atividades, né? Na área industrial nós estamos tendo muitos profissionais vindo para cá, inclusive na área do pré-sal, né?
na área do pré-sal, como diz o professor, né? Muitos engenheiros naval, etc., que viraram suco, né? Que hoje não têm conhecimento mais sobre esse assunto, né? Perderam a oportunidade, não havia estaleiro algum para ele poder exercer a atividade dele, né? Então, hoje nós temos uma verdadeira invasão, que é uma outra questão que nós temos que refletir e analisar. Porteira aberta, como diz nós do interior, ou porteira entreaberta, né? Quais são os limites desse ingresso de profissionais de empresas estrangeiras no Brasil? Bem, acho que já falei demais, japonês fala pouco, mas já fala muito. Eu quero agradecer a oportunidade e estou à disposição de vocês. Voltando a essa questão do diploma e dos métodos de ensinamento ainda. Eu estava conversando com uma amiga que está fazendo uma reforma e tem o mestre de obras aí, resolveu ser engenheiro. Passou 4 anos, foi estudar na universidade, na faculdade, de Cultura. Passou 4 anos, gastou dinheiro, deixou de pegar muitos trabalhos aí, porque tinha que estudar. E quando saiu da faculdade, não tinha aprendido nada que pudesse utilizar naquela função dele. Eu tenho uma experiência pessoal aí dos anos 80, eu tenho passado aqui anos 80 e 90, uma grande base do mercado financeiro, aprender matemática financeira através das lições que a gente fazia no guia financeiro, através da folha. E quando surgiu a era da calculadora financeira e do computador, não fiz matemática, eu aprendi as operações simplesmente o seguinte: você tem os cálculos que a calculadora faz, tem que ter um raciocínio matemático. Conhecer os princípios, saber como utilizar os princípios. Você não precisa conhecer aquele monte de fórmulas, você não precisa ter tábua logarítmica, você precisa ter. E aquilo me deu uma especialização aí que em algumas áreas aí a gente dominava, digamos, a discussão. Até hoje, quando eu vejo os livros de matemática financeira, é o mesmo padrão da era pré-calculadora. Você tem todas aquelas fórmulas lá que você tem que decorar, não tem a menor relevância. O raciocínio matemático é importante e o trabalho braçal da fórmula é a calculadora que faz. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos, a gente acompanhou algumas tentativas de experiência aí de formação de técnicos. Lá em Minas Gerais, o Salete, por exemplo, ele tinha ele trouxe lá da Eslovênia, não lembro que país que ele era. Mas cada vez que você tinha uma carência de profissionais de uma área, ele juntava a universidade, pegavam executivos de algumas empresas, esses executivos montavam um curso rápido, aí de 6 meses, 1 mês, cada qual trazendo o seu conhecimento, mas montando de uma forma muito flexível. Um outro ponto, o sírio-libanês e o Albert Einstein, eles pegam os médicos, especialistas e assumem o compromisso de preparar um curso, porque tem a medicina que se aprende na faculdade e tem o pulo do gato, que faz o especialista, que ele desenvolve ao longo. O pulo do gato é muito banal para o grau de especialização dos médicos. Mas digamos aquilo que ele aprende no dia a dia. Então, quando ele faz o curso, ele é obrigado a sistematizar um conhecimento que ele desenvolveu no dia a dia. E, finalmente, vou jogar um último elemento, que é a questão da certificação, que é provavelmente a mesma coisa que um diploma, mas tem modelos de certificação para empresas, para pessoas e tudo, que permite você definir graus de competência em diversas áreas. E para completar, um outro elemento da educação à distância. Então, eu pergunto para o Piquet, é o seguinte, não dá para, em cima de todos esses pontos aí, definir novos módulos de formação de engenheiros sem descuidar daqueles que exigem uma especialização mais abrangente. Há um último ponto aí, quando você pega a engenharia, a parte informática, o Piquet fez um levantamento aí para ver quem que era o melhor BI aí para essa questão de lei de transparência e tudo. O melhor trabalho de longe é um moleque aí, hacker de mercado, hacker que é o do meio, né? E montou sistemas fantásticos. Hoje você tem, digamos, um conhecimento nessa molecada, sem o curso, não estou menosprezando o curso regular. Mas eu digo o seguinte, com todos esses elementos à mão, não dá para se repensar formas de formação de engenheiro que não seja aquela velha padronização da produção em linha. Bom, esse seu raciocínio tem alguns pontos muito delicados. Eu tinha um aluno de doutorado
fez doutorado comigo, chamava-se Fernando Orsatti. Aí ele foi trabalhar numa empresa. Ele estava muito curioso de trabalhar, queria trabalhar numa empresa, foi trabalhar numa empresa. Aí quando ele chegou lá no departamento onde ele foi trabalhar, os colegas dele disseram assim: aqui você não vai usar nada do que você aprendeu na escola. Passou uma semana, os colegas dele falaram assim: Orsatti, será que você não sabe interpolar um polinômio, assim, assim, assado? Aí ele entendeu por que eles não usavam nada do que eles tinham aprendido na escola, que não tinham aprendido nada. Então, muito cuidado com esse discurso de que na prática a teoria é outra. Porque se na prática a teoria é outra, as pessoas já teriam feito a outra teoria, ninguém é tonto a esse ponto. Então, eu acho que esse raciocínio é interessante, mas não pode ser levado ao exagero. Eu acho que tem... primeiro, não tem só um tipo de engenheiro. Isso é uma coisa que eu sempre falo na escola. A coisa mais legal que a Escola Politécnica tem é a diversidade dos alunos. Nós temos alunos com grandes pendores administrativos. Nós temos alunos com grandes pendores científicos. E nós temos alunos com grandes pendores de fazer coisas, de planejar e fazer, de produção. E nós temos que formar bem todos os três. Então, eu acho que tem um ponto importante. O curso de engenharia tradicional, ele tem que contemplar esses três pontos, né? Ele tem que ser forte cientificamente, ele tem que dar uma boa base para a pessoa ter iniciativa de ir para o mercado, etc. Tem que ter uma boa base prática, mas esse tipo de especialização é depois. Isso aí que você disse é um pouco depois. Porque aí é que a pessoa se encontra, né? Vai se encontrar no mercado e vai aprender mais. Não existe em engenharia um curso que se basta nele mesmo. Ele não acaba nos 5 anos. Né? Se você for... Eu estudei, e aí é que é o negócio. Eu estudei na década de 70, no meu curso de engenharia eletrônica, transistor já era uma coisa do outro mundo. E circuito integrado estava começando. E o primeiro projeto de engenharia que eu fiz, eu tive que usar microprocessador. Mas é porque eu tinha tido um bom curso de computação para poder aprender microprocessador. Eu tinha tido um bom curso de matemática da computação para poder aprender microprocessador. Então, como a engenharia muda todo dia, a formação básica é fundamental, é muito importante. Sem formação básica não dá para ser bom engenheiro. Agora, fazer coisas, às vezes, não requerem grande conhecimento. Não tem problema. Isso não quer dizer que o conhecimento deva ser jogado fora. A gente não deve ter esse raciocínio utilitário. Tem uma discussão que eu já participei, que as pessoas falam assim: para que ensinar mecânica quântica para engenheiro? Já ouviram isso? Por que ensinar mecânica quântica para engenheiro? Bom, primeiro, porque você dará ao engenheiro a oportunidade de conhecer uma das maiores conquistas do cérebro humano. Você dará a ele a oportunidade de ser culto em ciências exatas. Essa é a primeira oportunidade. Segundo, que daqui a 10 anos vai ter computação quântica. E aí, se o cara não souber, ficou para trás. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, eu acho que nós temos que renovar. Realmente as escolas têm que procurar outras maneiras, têm que usar as ferramentas de ensino à distância da melhor maneira possível, tem que usar a educação continuada, mas o engenheiro como substantivo é fundamental. Nós temos adjetivo demais. E é esse engenheiro como substantivo que nós não temos sabido formar. Porque a hora que você forma um engenheiro como substantivo, o adjetivo ele se vira. O adjetivo é de cada um. Então esse é meu ponto de vista, que tem alguns pontos concordantes com o que você disse, mas em alguns discordantes. Eu acho que tem que saber matemática, sim. E saber fórmula não é saber matemática.
saber pensar matematicamente. Obrigado. Bom, eu vou passar. Eu só queria, pegando a provocação aqui, é o seguinte, em todo o setor de engenharia, medicina, tudo, você tem vários perfis de alunos aí. Você tem aquele que ambiciona ter o grau de excelência, o acadêmico, o seu pesquisador e tudo, e tem aquele que é o arroz feijão para ir para o mercado e cumprir o seu papel lá. Então, até que ponto que quando você dá o mesmo tipo de ensino, você quer, digamos, dar uma base intelectual sólida de mecânica quântica, aí, de física quântica, até que ponto que você está querendo igualar todo mundo por uma elite que tem que existir, obviamente. No seu caso é um pouco diferente, porque a Poli é um centro de excelência, também que... Mas quando você está na engenharia como um todo, você tem vários, qualquer profissão, vários perfis. Aquele que quer sair para o mercado logo. Então, minha dúvida é a seguinte: essa base sólida que tem que existir, quanto tempo que é necessário para ter uma base sólida para poder depois sair voando, ou caminhando, ou se arrastando, dependendo do perfil de cada um. Eu vou passar primeiro para o crédito, depois a gente... Bem, eu até pedi a palavra ao Luiz Nassif sobre esse tema, apesar de eu nunca ter sido professor. Só fui aluno a minha vida inteira e profissional depois que me formei, exerci minha atividade profissional como engenheiro, né? Então, mas eu vou defender a mesma posição do professor. Vou defender exatamente a mesma posição. Por quê? O que diferencia um engenheiro de um prático, um engenheiro civil de um pedreiro, é o seu conhecimento teórico, é o seu conceito. É o que ele conhece efetivamente na área da ciência. Exatamente isso que é a diferença. O pedreiro, ele faz a atividade dele, ele faz entre erros e acertos, ele vai formando o pensamento dele, tá? Ele como profissional. E dentro daquele conceito, ele conhece o que ele faz. Ele é capaz de construir uma casa de 1 andar, 2 andares, fazer o serviço que você contratou, Luiz Nassif. Mas se você puser algo diferenciado, um problema diferenciado à frente dele, que ele nunca vivenciou, ele não tem capacidade de desenvolver. O engenheiro que tem conceito, ele tem condição de desenvolver, sim senhor. Por quê? A conceituação se faz exatamente na sua formação acadêmica. E eu queria diferenciar uma outra coisa, que é a formação acadêmica do conceito em si e a formação do pensamento. São duas coisas distintas, né? Distintas. Tá? O engenheiro, por mais que ele fale, eu não usei nada na minha vida profissional do que eu aprendi na escola. É que ele não percebe que usa no seu dia a dia. Nós utilizamos a todo momento, inclusive na nossa vida pessoal. Essa característica do engenheiro, na sua grande maioria, serem pragmáticos, se forma durante o período escolar. Essa agilidade de raciocínio que o engenheiro tem, aquelas equações de 3º grau, de 2º grau, derivada, olha, nós aprendemos exatamente ali. A maneira de pensar, raciocinar de forma convergente todo o raciocínio, de 10 incógnitas eu tiro uma solução, isso se faz durante esse treinamento na escola. Então o colega, ele pensa assim, ele acha que nunca entendeu engenharia, ele não aprendeu engenharia e não utiliza engenharia. Ele usa todos os dias, a todo momento. Nós temos uma capacidade muito grande de interpolar soluções de uma agilidade fantástica que a escola nos dá. O cidadão que tem uma formação prática, a menos que ele tenha um talento muito especial, ele não tem essa mesma agilidade. E muita gente, inclusive cidadão comum, normalmente eles nos veem como engenheiros assim, que somos pessoas muito soberbas. Aparentemente, é essa a impressão que dá. Mas são menos que os juízes, os advogados, os jornalistas. Mas é uma característica nossa mesmo. Eu vou popularizar um exemplo. Eu participava como pai, né, de associação de pais e mestres. E lá tem todo tipo de pessoas, né? E às vezes queríamos organizar algum evento para arrecadar fundos para a APM, Associação de Pais e Mestres. Então nós discutimos, às vezes, fazer uma quermesse. Eu, como engenheiro, já tabulava no meu raciocínio, já tinha solução. Aí a mulher falava, que meu filhinho que não foi bem na escola. E o outro cidadão falava que o professor não sei o quê. Gente, realmente, aí eles olhavam para mim, esse engenheiro deve estar olhando a gente com a cara de que ele é superior a nós, não é possível. Aí eu falei, gente, para organizar a quermesse precisa disso. Eu falo assim, assado, isso, comanda aquilo,
Estava resolvida a reunião. Então é característica do engenheiro, que nós formamos assim. Então eu defendo a posição do professor, nós temos que ter uma boa formação acadêmica. A questão da ordem prática do dia a dia, de ele trabalhar na indústria, etc. e tal, ele depois vai aplicar. O recém-formado, normalmente, ele pensa o seguinte, Nassif, ele sai da escola, todos nós, viu? Putz, eu não aprendi droga nenhuma, saí da faculdade, não sei nada. Na realidade, ele sabe muito. O que ele não sabe é o que faz com muito que sabe. Esse é o problema. Porque a gente na escola, por uma questão didática, você aprende de maneira segmentada. Mas quando chega no campo, na prática ali, a coisa é tudo junto e misturado. Não dá para você ficar pensando, concreto é isso, física é aquilo, não dá para pensar, é tudo junto. Então, na realidade, as universidades têm uma formação muito boa. Tem uma formação boa. Às vezes é que a pessoa não tem uma conceituação boa, é diferente. Agora, depois que ele recebe o seu diploma, aí se ele tiver uma formação acadêmica forte, boa, aí ele vai poder aplicar isso das mais variadas maneiras, inclusive até na sua vida pessoal. E o objetivo aí para... se fosse levar a lógica do engenheiro para um juiz, vocês tirariam totalmente o poder do juiz aí, porque a complexidade faz parte do poder. Mas eu refaço então a provocação do eu não estou querendo substituir o engenheiro pelo hacker que não tem formação convencional, nem pelo sujeito que quer um mero trabalho técnico. O que estou dizendo é o seguinte, como aproveitar essas outras competências que não estão no campo específico da formação acadêmica mais elaborada? Bom, eu vou primeiro responder uma coisa objetiva que você perguntou. Quanto tempo leva para dar essa formação básica? 3 anos. 3 anos você forma um bom generalista. Acordo de Bolonha, 3 mais 2. 3 anos está mais do que claro que a gente forma uma pessoa capaz de aprender, capaz de vivenciar o mercado e tal. Bom, uma segunda coisa é que formar os engenheiros para o mercado, nós temos que formar os engenheiros que fazem o mercado. Porque todos esses mercados que tem aí foram feitos por alguém que inovou, por alguém que fez isso, pensou naquilo. Então temos que formar os engenheiros que fazem o mercado. Agora, esse ponto que você toca, como aproveitar essas outras coisas, eu acho que as escolas todas, elas são muito ortodoxas nesse sentido. Existem competições, por exemplo, existe a competição do mini-baja, do aerodesign, do projeto de navios, que são competições entre escolas. Tem o aerodesign, que é uma competição que vai o pessoal do ITA, vai o pessoal da FEI, vai o pessoal da Poli, vai o pessoal de São Carlos, e aí eles se juntam lá no fim de semana, um solta o avião para cá, outro avião para lá, e alguém ganha a competição e tal. Existe o mini-baja, que é a mesma coisa. Existem várias outras competições tecnológicas que os próprios alunos fazem. Não é nem a escola, são os próprios alunos, que não são consideradas atividades oficiais. Então, eu também acho que elas não devem ser consideradas atividades obrigatórias, mas deveriam ser atividades que contam créditos. Se você fala assim, eu vou trabalhar no aerodesign, tá bom, você tem os créditos por estar trabalhando em engenharia já. Então, esse é um projeto que a Escola Politécnica tem, né? Nós estamos na fase final do concurso para a construção do nosso prédio de inovação. Nós vamos construir um edifício em que nós vamos colocar lá uma porção de máquinas, torno, fresa, computador, todas essas coisas aí que o aluno gosta de mexer. Elas vão ficar lá, sob supervisão de professores, à disposição dos alunos para eles fazerem o que eles quiserem. Para o pessoal fazer o baja, para o pessoal fazer o aerodesign, para fazer coisas já de engenharia dentro da escola. Eu considero que essas coisas precisam ser realmente aproveitadas. Agora, o problema é que
Quando você põe coisas, você tem que tirar outras, né? Quer dizer, se você vai considerar que uma atividade de fazer um projeto em conjunto vai ser obrigatória, você tem que tirar outras disciplinas porque o tempo é finito, né? A gente não vai ficar gastando 10 anos para formar engenheiro, acho que 3 mais 2 está ótimo. Então, eu acho que a gente pode aproveitar todas essas atividades de inovação como atividades oficiais. Agora, outra coisa, existem muitos sistemas que funcionam bem. O sistema mais tradicional possível que o Brasil usa é, por exemplo, o curso de engenharia do ITA. Ninguém vai dizer que eles não formam gente de primeiríssima linha, importantíssima para o mercado, do jeito mais tradicional possível. Então, existem coisas que podem ser feitas e bem feitas, modernas, mas o principal que a gente não está sabendo fazer, eu acho que isso é uma crítica que eu acho importante e eu assimilo. Eu acho que as escolas de engenharia não estão sabendo motivar um pouco melhor os seus alunos durante o curso. Então esse é um ponto importante, que eu não tenho solução. Se eu tivesse, eu já teria aplicado. Meu nome é Fernando, eu sou professor de engenharia da Universidade Federal do ABC e sou engenheiro eletrônico. Vim lá do ITA e acho que nesse ponto, um pouquinho dessa questão que eu queria tocar, ainda mais o professor Piqueira tocou no final aí, eu acho que além de todo esse cenário que nós temos hoje, que foi mostrado, que nós não conseguimos atingir a nossa capacidade de formar engenheiros, a gente ainda tem um problema muito sério de perder os engenheiros que a gente forma. Da minha turma, a maior parte dos meus colegas hoje trabalham em áreas que não estão ligadas diretamente à engenharia. Trabalham em bancos, em consultorias e em áreas que não são de TI ou áreas de desenvolvimento. Por quê? Minha visão. Durante a faculdade a gente tem um curso muito forte, muito sólido, que nos dá essa liberdade de caminhar junto com a tecnologia. Mas também a gente tem um ensino muito descontextualizado. E acho que nesse ponto que o professor tocou, os meus companheiros de turma que fizeram parte de BAGE, de aerodesign, esses atuam em Embraer, estão trabalhando na indústria. Mas a maior parte dos engenheiros hoje se desmotivam ao longo da faculdade e vão para outras áreas porque essas áreas precisam de pessoas que, por exemplo, se dão bem com raciocínio lógico e matemática. Muita gente que está no banco, estava conversando com um colega que está em bancos de investimento, pergunta, por que vocês têm espaço lá? Porque a matemática é uma linguagem e a gente domina essa linguagem. Então, uma coisa que eu queria que o pessoal da mesa comentasse e tentasse discorrer um pouquinho por que a gente ainda tem essa distância entre a universidade e a indústria? Claro que a gente não tem que formar engenheiro só porque o mercado exige, mas se a gente conseguir aproximar, diminuir a distância e captar recursos para, ao longo do curso, dar pequenas gotinhas de motivação para projetos como esse, ou até mais, para quem está na academia é muito bom, porque vai ter pesquisa científica, uma série de coisas, mas para a indústria também vai ser bom, porque o engenheiro que ao longo da faculdade vai trabalhando com programas de engenharia, ele naturalmente vai procurar o primeiro emprego naquela indústria, se ele estiver satisfeito, onde ele desenvolve projetos juntos. Então, gostaria que os senhores comentassem como é que vocês veem iniciativas desse tipo, que pode ser feito para fomentar mais iniciativas dessa natureza. Bom, às vezes, garoto de 17 anos, 18 anos de idade, ele tem que fazer uma opção. Ele vai fazer um vestibular, né? E vai ter que escolher seu futuro. E na sua vida tem todas umas questões de ordem familiar, social, etc. e tal, e ele tem que fazer uma opção. E de repente cai na mão dele uma opção de ser engenharia por influência de informação de um ou de outro, etc. e tal, né? E ele vai lá e faz a opção dele por engenharia. E às vezes a opção dele de engenharia não era exatamente engenharia, né? Porque ele é muito jovem para fazer essa opção.
Então nós temos esse fato, que é um fato, infelizmente, cruel, mas nós temos que, faz parte da nossa vida, né, do processo de amadurecimento. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês que o curso é universitário. Quando o cidadão entra na engenharia, ele faz um curso universitário. Universitário vem da expressão universal. Universal. Ok? Então, na realidade, nós temos uma formação especializada de engenharia, ou de medicina, ou de direito, qualquer uma delas que seja. Mas a formação era universal. Tanto é que eu me formo engenheiro e aprendi todas as técnicas de engenharia na faculdade, mas depois eu tenho que conviver com pessoas, tenho que conviver com política, com economia, com tudo isso aí. E o cidadão, quando ele se forma engenheiro, isso não significa que obrigatoriamente ele tem que ser engenheiro ou o médico tem que ser médico. Nós temos uma formação universal. Esse é o meu ponto de vista. Então, se ele está aplicando a engenharia dentro de um banco, eu tenho 2 sobrinhos que trabalham em banco, viu? Aliás, vou fazer um parênteses, um dia deles, formado na Poli, viu? Eu perguntei a meu sobrinho, por que você trabalha em banco, né? Ele falou assim, ó tio, porque eu sou craque em rouba-monte. Eu entendi perfeitamente. Ele é craque em rouba-monte, né? Ele jogava muito bem isso aí. Hoje ele rouba um monte de dinheiro da empresa e joga no banco, né? Esse é o papel dele. Então, na verdade, a formação que a gente recebe na faculdade, etc. e tal, ele é universal, né? Nós conhecemos a especialização de engenharia propriamente, mas nós temos que no dia a dia conviver com todas as profissões. E aí o cidadão, que às vezes não se encaixa muito bem especificamente no campo da engenharia, ele resolve dedicar a algum segmento que hoje na Politécnica, inclusive, grande parte dele da área da engenharia de produção trabalha em banco, na Politécnica, né? Porque a área de produção da engenharia, o pessoal descobriu durante o período da crise econômica do país, que o banco ganhava muito bem, os engenheiros ganhavam muito mal, descobriram a Politécnica como um grande formador de rouba-monte, né? E aí, então, o pessoal dedica hoje a outra especialização. Eu queria só acrescentar uma coisinha, que o trabalhar em banco tem bastante engenharia também, né? O problema, por exemplo, de precificação de ativos pode ser formulado com um problema de controle ótimo aí, com negócio lá, aqueles modelos de Black-Scholes, não sei mais o que. Mas isso é uma coisa que a pessoa faz depois, né? Ela tem a base na escola e depois ela vai lá e aprende. Agora, o que me preocupa um pouco quando a gente fala de formação do nosso engenheiro e tal, é que a gente é muito moderno no discurso e muito ortodoxo na ação. Então, todo mundo fala assim, o engenheiro precisa ter uma formação ampla e cobrir várias coisas e tal. Tá bom, então vamos discutir a nova estrutura curricular. A nova estrutura curricular não vai ter mais isso aqui, ó. Como não vai ter mais isso? Tá bom, então põe um pouquinho disso. E aí tira um pouquinho daqui. Aí quando você vê, ficou igual. Ficou igual. Então, nós temos que ter... nós, aí eu estou professores de engenharia, né? Esses jovens professores de engenharia têm que entrar nesse novo padrão, né? Quer dizer, é importante ter uma formação geral, então as disciplinas específicas ficam para o fim, né? E por que nós não temos minors? Por exemplo, você fala assim, tem uma especialização. Por que eu não posso ser um engenheiro eletricista com um minor em mecânica? Quer dizer, eu fiz lá meu curso de engenharia elétrica e fiz lá umas matérias de mecânica, é um minor. Eu não sou engenheiro mecânico, mas eu sei um pouco de engenharia mecânica e, portanto, vou ser um profissional importante para o mercado. E na hora que eu precisar, eu vou lá e vou em frente. Então, eu acho que nós precisamos ser menos ortodoxos.
E ser menos ortodoxos passa por ser menos regulatório. O Brasil tem muito regulamento, né? Então, tem que ter isso porque a soma dos créditos de não sei o quê tem que ser maior ou igual que não sei quanto. Então, nós temos que ser menos... Você deve... Eu conversei outro dia com o Waldman, né, que é o seu reitor, ele estava falando exatamente isso, quer dizer, como é que nós vamos registrar no CREA nossos engenheiros lá do ABC, né? Então, essa é uma questão importante, quer dizer, como é que o CREA vai ver essa possível desregulamentação, esses minors? Então, ao invés de fazer uma resposta, eu estou fazendo uma pergunta, né? Quer dizer, nós podemos flexibilizar mesmo? O cara que se formou com uma estrutura flexível vai poder exercer a profissão, vai poder completar a formação, obter outras atribuições. Como é que nós vamos fazer isso? Não vejo com maus olhos trabalhar em banco, só digo que a gente sempre fala que não formamos engenheiros, está faltando engenheiro, e os que a gente forma vão a princípio para áreas não correlatas à sua formação universitária. Né? Então, nesse ponto é que eu quis colocar esse ponto. Mas com relação a essa questão da formação mais ampla, mais aberta, acredito que a ideia já foi criada, só não foi implementada ainda pelo CREA, que é a questão da resolução 1010, né? Onde você tem a questão da atribuição dada pelo que você cumpriu. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Na verdade, a pessoa melhor formada trabalhou para ela mesma ou para quem paga melhor, né? Então, na verdade, o pessoal vai trabalhar no banco porque tem o atrativo de trabalhar no banco. Tinha um diretor da Poli, o professor Ivan, ele falava assim, que quanto mais engenheiros o banco tiver, melhor. O dia que os bancos tiverem só engenheiros, não vai ter mais fila. Então não tem problema nenhum, né? Tem um microfone aqui. Quando esse pessoal está contando aquela história você teve uma grande disputa nos anos 60, quando teve aquela concentração bancária, que o Itaú disparou para o segundo lugar. Eu peguei um depoimento lá do Setúbal, ele pegou o ensinamento da Poli e montou manuais para a incorporação de banco. Então, quando o Unibanco comprava um banco, levava um ano para deglutir lá. O Itaú já tinha um manualzinho, por conta disso ele... Eu sou engenheiro mecânico, graduado em 72, meu CREA tem 40 anos, é o 39.626. Eu tenho mestrado e doutorado pela Poli também, a energia elétrica e petróleo. E eu tenho na indústria. E agora, com essa experiência da indústria, eu sou considerado na Universidade de Miami, no College of Engineering, um scientist. O engenheiro com pós-doc lá, ele é considerado um cientista. E a deferência, e o americano, vocês sabem disso, a habilidade dele é buscar talentos na área de tecnologia e do conhecimento. No nosso departamento, que eu me filio, não tem americano, só tem gringo. E exatamente dentro dessa política, né, o Obama na campanha dele dizia "We need engineers". Foi um tremendo gancho da campanha dele porque isso estava associado com a retomada da produção e com a retomada da economia americana. Então o papel do engenheiro lá é muito valorizado. E nessa condição de coordenador de curso de mestrado lá em energia, eu, depois de 40 anos, meus colegas do CREA e da Poli sabem disso, a gente quer cada vez mais aprender. Eu descobri, com relação à pergunta do Nassif, que é o módulo de formação ou a grade curricular. Eu dei aula no PES, que é o Programa de Educação Continuada, e no Mackenzie também na área de engenharia elétrica. E essa questão que ele coloca aqui é a forma, o conteúdo evolui à medida que a tecnologia evolui. Um exemplo clássico lá da nossa Poli é mecatrônica, excelência global. Não? Mas eu queria retomar o aprendizado, Nassif, com relação à pergunta que você coloca, que é o módulo de formação. Como
como mudar do ortodoxo para aquilo que é um pouco mais dinâmico em função da mídia digital de hoje. O que eles chamam lá, a metodologia é mais ou menos a mesma, é expositiva, o professor vai lá, e existe uma carga mais ou menos dividida de 1/3 de aula expositiva, 50% é pesquisa em laboratório e biblioteca, e 20% seria apresentação de papéis e papers, né? O que eles dizem como conceito que eu achei fantástico aqui na curva dos 41 anos de CREA, que eu achei assim um aprendizado que abriu minha cabeça como engenheiro, é o seguinte: eles falam lá que o primeiro passo do aprendizado moderno é o que eles chamam de education. Education, para eles, é diferente de MBA, que é training. Education é a graduação, o mestrado e o doutorado. E training, que é orientado para a aplicação industrial propriamente dita, aqui indústria ou serviço, é o que eles chamam de MBA, que é training. Um camarada treinado para otimizar o pedaço que ele ocupa na cadeia produtiva da indústria. A educação, e aí 100% de acordo com a questão do ensino básico e médio, fundamental na acepção verdadeira da palavra, imprescindível, porque o cara tem que saber derivada integral um pouquinho antes de entrar no primeiro ano, né? Já tem que ir preparado para ele. Mas o que me surpreende é que ele provoca o aluno no que ele chama de critical thinking, que é o seguinte: a mania que os meninos têm hoje, e as meninas, pergunta, porque em vez de ir no iPad, no iPhone, pergunta para o professor: escuta, mas não podia ser assim, não podia ser assado, com variantes da apresentação ortodoxa que é feita pelo professor. Isso chama critical thinking. Qual é o próximo passo dessa modalidade? É o que ele chama de kick the ground running. O camarada, depois que termina a graduação, em vez de ir para o CREA e pedir o meu CREA, dia 15 de dezembro de 72, eu estava com o meu CREA, tinha formado em dezembro. Lá, para ser um professional engineer, ou para ter o CREA, ele precisa fazer o mestrado profissional, não thesis option. O camarada tem que ficar 3 semestres mais para ser um professional engineer e assinar uma planta de um edifício que ele vai ser o responsável técnico. Essa evolução não mudou. No fundo, eu agora estou numa escola americana. Aqui entre nós, nada mais do que uma poli, do que as grandes, e a maioria das universidades brasileiras. Do ponto de vista de formação, tanto é que na Flórida, a maior empresa de engenharia e construção do estado chama-se Odebrecht, uma empresa genuinamente brasileira. Construiu a ampliação do metrô, do Metrorail, que é o metrô de superfície, e o aeroporto de Miami, uma empresa brasileira. Ou seja, é só o conteúdo que mudou um pouquinho em função da evolução, na grade, no módulo de formação que o Nassif coloca, mas a provocação, a liberdade do aluno de perguntar, de ser um crítico perguntador, é que é estimulado, e lá surgem os gêniozinhos, que são muito poucos, porque a maioria é gringo, indiano, chinês, um brazuca de vez em quando. E com esse comentário eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que eu acho que é um tema muito controverso. Nós temos o programa Ciência Sem Fronteira, hoje, que tem estimulado o aluno ou a aluna jovem para que, estando entre 10% a 90% do curso, ele vai lá, fica 6 meses e volta. Dentro do aprendizado que nós tivemos lá na América, a gente acha isso de resultado questionável, sendo que o ideal é o que os colegas colocaram, diante de tantas habilitações, né? O menino está mais preparado no final do curso, no final da graduação, para ele habilitar dentro das 38 para 50 especialidades que você colocou. A minha pergunta é a seguinte: qual a opinião dos senhores com relação à efetividade, resultado prático para o bem do estudante de engenharia ou engenheiro brasileiro, do Ciências Sem Fronteiras, onde ele vai lá, fica 6 meses e volta,
e se isso não seria mais apropriado quando ele estivesse já graduado, para que ele tenha uma perspectiva melhor do que ele quer da profissão dele. Muito obrigado, parabéns, Nassif. Grande, como sempre, mais um grande fórum. Parabéns para você, 72, formado em 72. 39626. Jovem ainda. Bem, vou fazer um exemplo bem prático. Eu fui engenheiro do DR, Departamento de Estradas e Modais do Estado de São Paulo. Quando eu ingressei no DR, o DR era um centro de excelência em formação de profissionais até, né, na área de estradas. A Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco, foi a primeira rodovia a ser construída aqui no Brasil como um modelo de autoestrada. Um exemplo. Depois foi servir como escola para muitas outras autoestradas que nós temos hoje no Brasil, né? Como é que foi feito isso? O DR, na época, pegou 20 engenheiros civis de conhecimentos diversos, no setor de projeto, de obra, etc. 20 engenheiros dele, e mandou, ficou 2 anos nos Estados Unidos. Mandaram lá para os Estados Unidos. Até ali o DR fazia aquelas estradinhas simples, né, de uma pista, etc. e tal. Mandou aos Estados Unidos. E durante 2 anos ficaram lá. Quando voltaram, projetaram e construíram a Castelo Branco. E a partir daí, então, abriu a possibilidade de outras empresas executarem serviços. Alguns deles acabaram virando empreiteiros, sendo executores de autoestrada e etc. e tal. E hoje nós temos aí migrantes, etc. e tal, bandeirantes, que possibilitou isso. Quer dizer, que investimento que o Estado fez? 20 engenheiros durante 2 anos. Nós conseguimos assimilar uma tecnologia americana em 2 anos, né? Hoje eu moro na cidade de Lins, Lins, interior do estado de São Paulo. O linense vai ser campeão, você pode escrever. Então, moro lá na cidade. Nós temos em torno de 80 jovens de Angola estudando lá na Escola de Engenharia de Lins, que é privada. Paga por iniciativa privada angolana. Não é o governo não, é iniciativa privada angolana. Eles estão estudando lá. Qual o objetivo deles? Mesma língua, né? Português, né? Estão aqui no Brasil. Não é uma politécnica que tem né? Não é um ITA, é uma escola de engenharia de Lins, excelente escola, né? Onde eu me formei. E eles estão transferindo conhecimento para esses jovens através da universidade. E esses garotos estão voltando lá para Angola, levando todo esse conhecimento do Brasil. Nós, tecnologicamente, estamos à frente de Angola. Então, eles estão transferindo esse conhecimento, né? Então, eu vejo esse exemplo que você está dando com relação a esse programa do governo, realmente é duvidoso o resultado disso, baseado em todas as informações práticas que estou transferindo aí para vocês, né? Então, na realidade, esses jovens angolanos vão receber todo o conhecimento da engenharia brasileira. Não só isso, viu? Estão levando outros conhecimentos. Lá nós temos uma associação de engenheiros, na cidade pequena de Lins. Eles não têm isso lá, já estão levando esse exemplo para eles em termos de organização, de mobilização da categoria lá. Eles não sabiam o que era o CREA, o Conselho Regional. Então, nós temos lá uma unidade, estão aprendendo, conhecendo, para organizar classes lá também em Angola. Então, é muito mais produtivo e relativamente barato a transferência do conhecimento através da universidade, das faculdades, do que simplesmente mandar um garoto durante 6 meses. Lógico que agrega conhecimento durante 6 meses, mas não vejo como de maneira efetiva e eficiente, que poderia ser de uma maneira muito mais simples, né, essa transferência de conhecimento. Eu queria adicionar 2 coisinhas. Primeiro, a Poli tem um programa de diploma duplo desde 1999 com as universidades europeias. Mas é coisa séria, né? É programa de diploma duplo, a pessoa vai lá, fica 1 ano na Europa, depois volta, fica mais 1 ano aqui, e vice-versa, os de lá também fazem isso, e depois a pessoa recebe o diploma de engenheiro de lá e daqui. Nós temos isso com várias escolas francesas, com as Écoles Centrales, com a Polytechnique de Paris, com escolas alemãs, e temos com uma escola americana. Nós não temos deixado os nossos alunos irem para o programa Ciências Sem Fronteira. Nós falamos, não, você não vai. Se for, é problema seu. Porque ele vai para universidades, às vezes, muito fracas, muito piores do que as nossas.
E eu acho que esse programa Ciência Sem Fronteira é uma ideia excelente que está sendo mal implementada. Complementando o que disse o Francisco, eu sempre gosto de usar esse exemplo. A Universidade Federal de Campina Grande tem um curso de engenharia elétrica, eletrônica, de primeiríssima linha há muito tempo, não é de hoje, né? Conhecido, quem é do ramo, quem é da área, sabe que eles têm um senhor curso de engenharia elétrica. Eles têm laboratórios de desenvolvimento, uma porção de projetos com empresas, gente de altíssimo nível mesmo, que foram à França, foram à Espanha, foram aos Estados Unidos, fizeram doutorado, voltaram, replicaram e estão lá. Eu acho que para o aluno da Universidade Federal do Acre vale muito mais a pena ficar um ano em Campina Grande do que ficar 6 anos numa universidade, 6 meses numa universidade de segunda linha nos Estados Unidos. Então eu acho que depende de onde é a fronteira. Tá certo? Existem algumas, por exemplo, a UFMG tem um curso de engenharia elétrica espetacular, a UFRJ tem um curso. Por que nós não incentivamos a mobilidade estudantil no Brasil? Por que nós não deixamos que o aluno da UFRJ passe um semestre na Poli? Por que o aluno da Poli não pode passar um semestre na UFMG? Nós estamos fazendo isso extraoficialmente com a UFRJ. Nós temos alguns alunos da UFRJ cursando esse semestre aqui na Poli, mas é extraoficial. Eu acho que isso nós temos que fazer. Isso é uma fronteira muito mais importante de ser ultrapassada do que essa de mandar o aluno ficar um tempinho nos Estados Unidos por 6 meses, às vezes em universidade não muito boa. Obrigado. Bom, queria agradecer aos 2 expositores aqui, nessa primeira parte do debate aí, que já esquentou bem. E muito obrigado, então, vamos partir para a segunda rodada.